A cidade de São Paulo tem o quinto maior eleitorado do país e também tem o maior número de vereadores. São 55 parlamentares que são eleitos ou reeleitos a cada 4 anos. São muitas pessoas que disputam uma cadeira na Câmara Municipal e milhões que vão escolher seus representantes. A grandiosidade da cidade de São Paulo pode ser comprovada por números, a começar por sua população. Segundo o último censo, em 2022, a capital paulista era o município mais populoso do país, com mais de 11 milhões e 400 mil habitantes. E com uma população tão expressiva, a quantidade de pessoas aptas a votar não seria diferente. Segundo o TRE São Paulo, a capital paulista tem o quinto maior eleitorado do país, com mais de 9 milhões e 300 mil eleitores, perdendo apenas para o próprio estado de São Paulo e os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. Ainda segundo o tribunal, a Zona Leste concentra o maior número de eleitores. São 3 milhões e 100 mil pessoas que podem ir às urnas. Na sequência, vem a Zona Sul com 3 milhões de eleitores. Em toda a cidade de São Paulo, são 57 zonas eleitorais, 26.539 sessões e mais de 2.000 locais de votação. Os principais desafios, tanto da capital como do estado, pela sua magnitude, é realmente a logística. É você ter uma organização que funcione muito bem para você distribuir essas urnas corretamente. Primeiro, para dar carga nessas urnas, né? Nós damos carga em mais de 100 mil urnas, porque cada sessão eleitoral corresponde a uma urna eletrônica. Então, isso, tem todos os cartórios são treinados, capacitados pelo tribunal em todas as funções que eles vão exercer. Então, esse treinamento também é um grande desafio, né? Fazer um bom treinamento, passar essas orientações de tal forma que isso seja bem compreendido por todos os envolvidos no processo. É a Constituição Federal que determina quem deve votar. O voto é um direito e um dever de todo cidadão brasileiro. Ele é facultativo para analfabetos, jovens de 16 e 17 anos e maiores de 70 anos. A obrigatoriedade vale para quem tem entre 18 e 70 anos. É muito importante que as pessoas participem da votação, que no caso agora nós vamos escolher prefeitos e vereadores, então o destino da cidade, né? São essas pessoas eleitas que vão definir as políticas públicas, então há questões relacionadas à saúde, os postos de saúde, à educação municipal, os recursos, como esses recursos vão ser trabalhados dentro do município, né? Serão essas pessoas eleitas que terão todas essas decisões. Isso vai influenciar diretamente na vida de todas as pessoas. Então é importante que as pessoas se sintam representadas. Se por um lado temos os eleitores, do outro temos os candidatos. Vem também da Constituição Federal as condições exigidas para quem quer se tornar um concorrente. Este ano, interessados aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador devem, de maneira geral, ser filiado a um partido político, ter nacionalidade brasileira, ser alfabetizado e estar em pleno exercício dos direitos políticos. Isso quer dizer que a pessoa precisa ter título de eleitor e estar em dia com a Justiça Eleitoral. Para os homens, é necessário estar com a situação militar regularizada e apresentar o comprovante de alistamento. A idade mínima para concorrer à vaga de prefeito é de 21 anos. Já para vereador, a idade exigida é 18 anos. É realmente desafiador, né? É fazer política em São Paulo. Mas, ao mesmo tempo, é um local, um espaço de formação de lideranças nacionais, né? Então, vereadores, vereadoras que são bem-sucedidos aqui, eles certamente têm mais vantagens de alçar voos nacionais do que em outras regiões e outras cidades, pequenas e médias, que é a grande maioria, né? Cidades médias e pequenas no Brasil. Então, a formação de lideranças políticas aqui também é muito importante, né? É por isso que eu sempre falo isso, que é uma cidade que tem uma ligação com a política nacional muito forte.
A cientista política ainda enfatizou que a disputa na capital paulista é acirrada e que a eleição chega ao nível do pleito nacional. Em geral, a gente pensa a disputa pelos votos numa cidade como São Paulo tendo como dois grandes recortes, né? Um que seria a disputa pelo voto do território, então a gente vai ver, por exemplo, vereadores que são ligados a determinados bairros, enfim. Então tem essa disputa ali, né? Tentando arregimentar votos no território, e também um outro que a gente fala que é um voto mais de opinião, um voto ideológico, que vai nas pautas, né? Pautas mais gerais, por exemplo, uma questão que tem sido muito discutida nos últimos anos, que é a questão ambiental. Né? Então, isso pode ser uma temática, né, que vai fazer parte da campanha de algum vereador, e ela não necessariamente está para o território, né? Ela pode perpassar, né, a cidade como um todo e até ter alguma ligação maior com a dinâmica nacional. O primeiro turno está marcado para o dia 6 de outubro, das 8 horas da manhã até às 5 horas da tarde, horário de Brasília. No mesmo dia, o Tribunal Superior Eleitoral anuncia os resultados da votação, com os vereadores vencedores e os prefeitos. Em cidades com mais de 200 mil eleitores, ao segundo turno, caso nenhum candidato consiga a maioria absoluta dos votos válidos no primeiro turno. Os dois concorrentes mais votados seguem para a disputa em segundo turno, no dia 27 de outubro, com votação também das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Quem não votar nas eleições precisa justificar o voto. Isso vale para cada turno que o eleitor não participou. No dia da votação, não é preciso apresentar documentos que comprovem o motivo da ausência. Esses documentos, que podem ser atestado médico e passagens, precisam ser entregues na justificativa pós-eleição e até 60 dias depois de cada turno. Nos dois casos, a justificativa pode ser presencialmente nos cartórios eleitorais ou pelo aplicativo e-título. Quem não votar e não justificar não pode obter passaporte e carteira de identidade. Não pode se inscrever em concurso público ou prova para ocupar cargo ou função pública e nem ser empossado. Mais do que estar em dia com a Justiça Eleitoral é estar atento ao que acontece aqui em São Paulo, porque tudo faz parte de um programa de governo, seja ele da União, do Estado e principalmente do município. E falando da cidade, esses planos e projetos são feitos para todos, para quem mora aqui, vem apenas para trabalhar ou para fazer turismo. Quem vota na capital paulista tem o poder de escolher os seus governantes, de cobrar e de fiscalizar o que é feito pela prefeitura e pela Câmara Municipal. Até a conquista da democracia, tivemos um longo período de luta para que você pudesse exercer a sua cidadania. Vote, acompanhe os eleitos e participe da política da cidade.